Vamos começar a falar agora sobre a avaliação do paciente que vai para um tratamento psicológico em busca de resolver o seu problema com jogos de apostas online. Essa figura representa todos os passos da terapia, desde o primeiro contato com o paciente até a alta. O primeiro passo é a avaliação do caso clínico. A avaliação do caso clínico envolve coletar informações por meio de entrevista, uso de instrumentos, exame psíquico, entre outras fontes. Você já viu aulas em PBE sobre instrumentos de avaliação e de mensuração, como se faz exame psíquico, algumas dicas sobre entrevista clínica, etc. Mas neste curso eu vou te mostrar o passo a passo dessa entrevista. Um documento mesmo com tudo que precisa ser avaliado nesse tipo de paciente. Só que antes disso eu quero que você entenda que o objetivo é montar um panorama completo do caso clínico. Então, essa entrevista específica para apostadores, para essas pessoas que têm problemas de jogo, ela é dividida em várias sessões. E cada uma dessas sessões é focada em entender diferentes aspectos da relação do paciente com o jogo. Tá? Então a entrevista começa explorando o motivo que levou a pessoa a buscar ajuda, verificando se ela está motivada a enfrentar o problema, se tem algum evento específico que influenciou essa decisão. Então, perdeu um monte de dinheiro, tem uma pressão ali do marido, da esposa, de um filho, tá? Vai ter uma sessão que aborda os tipos de jogos nos quais a pessoa tem problema, tá? Então aqui a gente está discutindo mais esses jogos online, as bets, o tigrinho e tal, mas a gente pode falar em loteria, em cassino, entre outras coisas, tá? Inclusive legalizados os jogos ou não, tá? Então você como terapeuta vai descobrindo, vai perguntando ali qual ou quais jogos causaram maior problema, maior impacto, quando isso começou, né? Vai começando a entender o padrão de funcionamento do paciente, tá? Vai ver ali como isso se desenvolveu ao longo do tempo, historicamente, quando ela começou a jogar, alguém influenciou ela, quais são os possíveis desencadeantes, gatilhos, etc. Tá? Um outro ponto-chave da entrevista é o impacto que o jogo tem na vida do paciente, né? Então, quanto que aquilo afeta o dia a dia dele, a vida social, os relacionamentos, o trabalho, a condição de pai, de mãe, estudo, saúde mental, impactos ali na rotina financeira, etc. Tá? Então, isso é bem importante para que você, como terapeuta, saiba o quão grave é o problema e as áreas da vida que estão ali mais impactadas pelo vício nos jogos ali. Tá? Além disso, ali, de entender esse impacto global no paciente, a entrevista também vai olhar para se esse paciente já pensou em suicídio devido ao sofrimento causado pelo jogo, se o paciente também tem algum outro tipo de dependência, né, uso de substâncias, algum tipo de comportamento compulsivo, etc. Tá? E a entrevista também vai tentar entender ali que tipo de recursos, apoios, coisas ali que podem ajudar o paciente, né, um suporte familiar, amigos, outros interesses, hobbies e assim por diante, tá? Então, vamos olhar agora para o passo a passo dessa entrevista, tá? Então, esse é um documento que começa lá com as informações pessoais da pessoa, né? Nome, idade, CPF, endereço, etc, contato para caso de emergência, tá? E aí, bom, você vai para a seção 1, que tem o motivo da consulta. Então, aqui vai ser investigado quais aspectos do seu jogo, né, levaram o paciente a procurar esse psicólogo, essa equipe, esse tratamento. Tá? Você está pessoalmente motivado a tomar medidas para resolver seu problema com o jogo? Houve algum evento específico que o motivou a buscar ajuda?
né? E ali tem a possibilidade de você numerar pelas razões, né? Então, ameaça de separação, a pressão do meu cônjuge por causa do jogo, eu perdi um relacionamento, tô tendo um problema no emprego, perdi um bem material, tive que vender meu carro para pagar as dívidas, né, vendi alguma coisa para jogar, etc. Vai para a seção 2, você tem ali perguntas como: você tem dificuldade em se controlar neste jogo? Sim ou não? Há quanto tempo? E aí o paciente pode ir lá fazendo um check, né? Se é loteria, cassino, que tipo de jogo de cassino, aposta na internet, bingo, cavalo, aposta esportiva, coisas do tipo, tá? Vem ali então algumas informações sobre o desenvolvimento desse padrão de jogar, né? Então ali tem perguntas do tipo: já ganhou alguma vez bastante, né? Ganhou significativamente? Quem que apresentou o jogo para a pessoa? Foi o pai, a mãe, o tio, o vizinho, amigo, colega de trabalho? Eu fui sozinho nessa? Coisas do tipo, tá? A seção 4 vai basicamente perguntar ali informações sobre o problema atual do jogo, né? Então quais são as principais razões ou questões que motivam essa pessoa a jogar nesse momento, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero resolver um problema financeiro, é para me distrair, para escapar de problema, aliviar o estresse no dia a dia, outra razão, né? E tem a pergunta ali de quanto tempo passa jogando, em média, por semana, quanto dinheiro gasta em média por semana, coisas do tipo, tá? Ali na seção 5, ela é inteira baseada nos critérios diagnósticos do DSM, tá? Então a pessoa tem que responder sim ou não, né? Você já se pegou pensando com frequências em jogos de azar, você precisou jogar cada vez mais, né? Então todos aqueles critérios diagnósticos do DSM, o paciente vai colocando lá sim ou não. E isso aqui, inclusive, você depois pode investigar com mais profundidade, aí, de maneira mais qualitativa, para avaliar se esse paciente preenche, né, o diagnóstico de transtorno do jogo. Tá? A seção 6 vai perguntar para o paciente consequências do problema com o jogo, né? Então, até que ponto o seu comportamento afeta a vida social, né? Vai de 0 a 5. O quanto que afeta a vida conjugal, vai de 0 a 5. A vida familiar, vai de 0 a 5. O quanto que afeta o trabalho, de 0 a 5. O humor, né? Ansiedade, preocupação, estresse, de 0 a 5. O quanto que atrapalha o sono, o quanto que afeta a saúde física, sabe? Você tem dor de cabeça, perdeu peso, ganhou peso, não consegue dormir, né? Não, desculpa, não consegue dormir, foi na anterior, né? Mais uma, de 0 a 5. Até que ponto o comportamento do jogo afeta a situação financeira, né? Qual o valor da dívida, declarou falência ou não, quanto que está relacionado ao jogo. Então, o que tem de dívida atual, deve o que para quem, né? Então eu devo tanto pro meu marido, devo tanto pro banco, devo tanto para minha avó, devo tanto para um agiota que eu peguei um empréstimo, etc. Né? Ali também quanto que de 0 a 5 afeta a qualidade de vida e tudo mais. Então aqui é uma longa sessão para avaliar as consequências, né? Os problemas acarretados pelo comportamento de jogo. A seção 7 ela é dedicada a investigar a ideação suicida, né? Então, nos últimos 12 meses, você já pensou seriamente em cometer suicídio, né? Em colocar um fim à sua vida? Se sim, você chegou a pensar numa maneira, o quanto que esse pensamento estava ou não relacionado aos problemas com o jogo, se a pessoa já tentou suicídio nos últimos 12 meses, se sim, quando, em que contexto, e por fim, aquela pergunta bem, bem importante, se a pessoa neste momento está considerando o suicídio. A próxima sessão investiga ali as condições atuais de vida, né? Então, se a pessoa... como que é o estilo de vida atual dela, né? Condição de moradia, alimentação, relacionamentos próximos, trabalho, hobbies, atividade de lazer. A ideia é conhecer aqui o panorama geral, né? O global ali da vida do paciente.
A seção 9 vai investigar outras dependências, né? Cigarro, álcool, drogas, medicamentos, compra compulsiva, coisas do tipo, tá? Pede pra pessoa ali explicar, tal. Uma coisa bem importante que vai ser investigada na seção 9 diz respeito a uso de álcool, uso de drogas relacionado ao jogar, né? Se a pessoa bebe antes de jogar, se a pessoa bebe enquanto está jogando, se ela bebe depois que ela jogou, né? A mesma coisa com drogas, porque isso tem um efeito bem importante, né? A pessoa pode, por exemplo, só apostar de maneira irresponsável quando ela está alcoolizada, ou ela aposta de maneira irresponsável, sente culpa e bebe depois, né, para aliviar essa culpa, por exemplo. Tá? A seção 10 vai perguntar ali sobre outras condições psicológicas ali, então a ideia é que você investigue. Se o paciente já teve depressão, tem um diagnóstico de ansiedade, como está a saúde mental, toma remédio psiquiátrico, etc. E a seção 11, você vai investigar ali com o paciente quais são os recursos disponíveis que ele tem ali, né? Ele tem boas amizades, boa relação familiar, rede de apoio, essas coisas, e também se ele gosta de outras coisas, né? Ele tem outros hobbies, outras atividades, ele gosta de fazer alguma outra coisa além de jogar. Uma coisa bem importante sobre a entrevista clínica é você não simplesmente ir seguindo ela ponto a ponto, de maneira interrogatória, né? De maneira ali quase, sei lá, fria, crua, porque você é obrigado a preencher um instrumento. Não é essa a ideia, tá? Esse roteiro é para você, terapeuta, ter ali estruturado as informações que você precisa obter, tá? Então, a ideia não necessariamente que você siga exatamente como tá, naquela ordem, tá? Porque o paciente ele começa a falar, ele começa a contar, às vezes ele começa pela parte do suicídio, ele fala, eu vim aqui porque eu tô considerando tirar minha própria vida, porque eu perdi tudo. Bom, você já sabe que ele tá pensando nisso, você já respondeu essa parte, né? Então, você não deve e não precisa, não é uma recomendação que você vai lá, siga ponto a ponto, de maneira ali rígida, inflexível, preencher essa entrevista, tá? Então, ela é um roteiro para você ir coletando as informações importantes que você precisa coletar. Além dessa entrevista, existe uma ferramenta, tá? Que é a escala de segmento de jogadores auto-aplicável, que ela é bem prática, bem fácil de usar, por ser uma escala de autorrelato, né? Que o paciente vai lá contar um pouco sobre o impacto dos jogos de apostas na vida dele, assim, né? Então o próprio paciente preenche os itens ali, e é uma escala breve, então é rápido mesmo de o paciente preencher aquilo, é algo que você pode repetir com alguma frequência, até para usar ali como um indicador do que está acontecendo, tá? Então ela pode até ser anterior à entrevista, ela pode complementar a entrevista, mas você vai ter ali informações bem diretas e práticas sobre a frequência com que essa pessoa joga, quanto tempo gasta, quanto dinheiro gasta, como isso afeta outras, né, áreas da vida e tal. A escala te ajuda a entender um pouco ali se o jogo está prejudicando as relações com amigos, familiares, está trazendo problemas financeiros, basicamente os impactos disso, assim, tá? Para um terapeuta, as respostas nessa escala elas são bem importantes, assim, você consegue ter uma ideia clara de que áreas da vida do paciente estão sofrendo mais, né? E isso é sempre útil para você planejar o tratamento, para você direcionar a intervenção exatamente para os problemas específicos do paciente, aquilo que ele precisa que seja trabalhado, tá? E aí lembra disso, essa escala você pode usá-la não só no começo da intervenção, talvez você não esteja ainda nem intervindo, você está nessa fase de avaliação, né? Mas você pode reaplicá-la de tempos em tempos para usar ali como uma ferramenta de monitoramento de progresso, tá? Então você vai conseguir vendo ali o que está melhorando, o que não está melhorando, quais pontos precisam de mais atenção e assim por diante.
tá? Então, assim, em poucas palavras, essa escala ajuda o próprio paciente a entender melhor o que está acontecendo, assim, do ponto de vista do comportamento de jogar, o quanto que as apostas, o quanto que esse vício está afetando a vida dele, tá? E isso ajuda o terapeuta a olhar para o que está sendo feito, porque não está sendo feito do ponto de vista de progresso, ok? Então olha aí como é essa escala, a escala de segmento de jogadores autoaplicável, a ESJAA. As questões abaixo se referem ao jogo ou outras áreas da sua vida que tenham sido afetadas por ele. Primeira pergunta, com que frequência você jogou nas últimas 4 semanas, né, diariamente, mais de uma vez por semana, não joguei, né? Nas últimas 4 semanas, da vez que jogou por mais tempo, quanto tempo jogou? Quer ver ali o tempo que a pessoa fica envolvida ali num episódio de jogo. Nas últimas 4 semanas, quanto dinheiro você perdeu no jogo em relação à sua renda? Isso é bem importante, né? A pessoa pode perder 5 mil reais e isso ser muito dinheiro para ela. Essa pessoa pode perder 5 mil reais e isso ser nada para ela, tá? Pergunta 4, nas últimas 4 semanas, como esteve a sua vontade de jogar? Pergunta 5, como você tem se sentido em relação às suas dívidas nas últimas 4 semanas? Aí vem a pergunta sobre o problema emocional que o jogo causou, né? Sofrimento, angústia, culpa, coisas assim. E aí vem mais algumas perguntas, como esteve o relacionamento familiar, se teve dinheiro suficiente para suprir as necessidades da pessoa e da família, como utilizou o tempo livre nas últimas 4 semanas e qual foi a satisfação em fazer essas atividades. Então você vê que, de maneira bem resumida, a escala te dá algumas informações que a entrevista clínica pretende obter. Só que como a entrevista clínica ela é menos amarrada, ela é menos estruturada, digamos assim, né? Como eu disse, você não vai seguir o roteirinho lá, ela é uma interação, quase uma conversa ali entre terapeuta e paciente. O bom da escala é que esses itens eles estão fixos. Então, quando você reaplicar a cada X tempo essa escala, você vai poder ter uma mensuração de o que está melhorando, o que está estagnado, o que está piorando, tá? Junto com isso, vai ter ferramenta específica, além de automonitoramento, e mais para frente eu vou falar sobre isso no curso, ok?